Queridas irmãs da MCM, tudo na paz, tudo bem com vocês? E aí, essa rotina de não poder se encontrar mais, estar na igreja, nas reuniões, enfim, todos nós como Igreja do Senhor Jesus, como cidadãos, estamos aí nos adaptando ainda a essa quarentena e administrando o nosso tempo da melhor forma possível. Então, conversando com a irmã Neuza, falei da possibilidade da gente fazer os estudos de forma virtual, para a gente tentar da melhor forma possível manter a normalidade, né, diante da nossa rotina acadêmica, os estudos, toda a parte de ensino da igreja também, que nesse momento mais do que nunca fortalece o nosso coração. Então, é um prazer, uma alegria estar aqui falando para vocês. Eu espero que essa palavra, baseada no estudo da revista de vocês, possa agregar valor, possa ampliar um pouco mais a visão daquilo que nós somos como seres humanos e no estudo de hoje, vocês como mulheres, certo? O estudo é feito pela Raquel Brum, que é a liderança nacional das Mensageiras do Rei, e fala sobre a importância ou o direito de sermos quem fomos criadas para ser. Ou seja, as irmãs foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E o texto que a gente tem é um texto que nós conhecemos muito, convido depois você a ler aí, esse texto que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículos de 18 a 24, diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma ajudadora, auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe a vida. E disse o homem: Esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então nós temos esse texto importantíssimo da palavra de Deus que nos ensina a criação, como Deus foi cuidadoso, como Deus foi detalhista, como Ele adornou todo o universo e preparou tudo para que o homem e a mulher vivesse com todas as condições possíveis de vida. E no ambiente que nós precisamos pensar como seres humanos, Deus nos deu capacidade cognitiva, intelectual, cultural, emocional, espiritual, para que nós fôssemos plenos, da melhor forma possível. A autora do nosso estudo aqui aborda uma questão de direitos humanos, das quais nós precisamos lutar por eles sempre, e dos direitos das mulheres, que muito mais além de qualquer movimento feminista, cultural ou ideológico, antes de que tudo isso acontecesse, a gente vê a dignidade da mulher na palavra de Deus. A gente vê a dignidade da mulher na palavra do Senhor. E aqui ela fala das conquistas das mulheres, sobre voto, estudar, prática de esportes e tanto leque de oportunidades que se abriu para que a mulher pudesse desenvolver as suas capacitações. Quando a gente pensa em voto aqui, é interessante, irmãs, talvez você já tenha ouvido isso ou não, mas na Igreja Batista, que tem uma administração congregacional democrática, antes da mulher votar no Brasil como cidadã e eleitora, ela já votava nas assembleias, para as decisões da igreja. Então, graças a Deus pela nossa visão também de batistas acerca disso. Então, ela baseia isso aqui também das lutas das gerações anteriores sofridas, e talvez algumas das irmãs, por causa da idade da geração, tenham sofrido
muitas situações de um machismo que infelizmente existe até nos dias de hoje, diminuiu muito, mas anos atrás tinha-se mais, talvez dentro do contexto familiar, talvez no casamento, talvez no lugar de trabalho, na escola, inclusive na igreja. Mas a gente vê a ação de Deus, do Espírito Santo, trabalhando tudo isso. Agora você, mulher cristã em missão, você tem a essência do Criador, você tem a dignidade daquele que faz tudo bem feito, que faz tudo certinho. E aí vocês têm uma estrutura biológica, fisiológica, emocional. O olhar de vocês é completamente diferente do olhar do homem. O homem é muito prático e essa prática, esse pragmatismo masculino, muitas vezes nos cega e a gente não percebe detalhes à nossa volta. Que vocês fazem isso de uma forma espetacular. Posso dizer isso porque sou casado com uma mulher há 27 anos que tem essa percepção, minha filha já tem essa característica, vi isso acontecer na história da minha mãe também. Enfim, quando a gente olha para esse texto e a gente vê Deus criando todas as coisas, a mulher realmente entra como a última nessa criação aí, como Deus fechando todo o ambiente de criação. Faltava assim a cereja no bolo, o detalhe importante nisso tudo que Deus veio trazer e fez de uma forma muito especial. É interessante que no texto que a gente leu, nós encontramos a primeira poesia, não é isso? Quando Adão fala para Eva, né? Você é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então a expressão já dentro da cultura que eles estavam desenvolvendo, só os dois por enquanto, de sentimento e um caminhar importante. Nós vemos que os movimentos culturais se desenvolveram muito nos últimos 50 anos, da década de 70 para cá, muitas conquistas, lideranças femininas e tanta coisa boa. Agora, entendemos que as irmãs ou a mulher cristã ela precisa viver baseada nos princípios e valores da palavra. Independente se a mulher A, B ou C fala isso, fez aquilo, ou as opiniões que encontramos nos dias de hoje. O que vale sempre ressaltar, tanto para a mulher como para homens, ou qualquer faixa etária da igreja, é que nós vivamos sobre esses princípios. E uma das coisas que a gente aprende, irmãos, irmãs, nesse texto, é que Deus criou a mulher para completar. Né? O homem e a mulher cooperam, eles trabalham juntos, eles trabalham em parceria, em comunhão, em companheirismo. E, infelizmente, o pecado trouxe a competição. E essa competição não existe só no mundo dos esportes, mas em todos os lugares. E, às vezes, também dentro da igreja, onde não deveria haver esse tipo de prática. Né? Mulheres que competem umas com as outras, como homens também. A gente sempre tem que trabalhar e, através desses estudos, refletir sobre a nossa posição nesse contexto. Ela fala que, em primeiro lugar, a mulher tem que ser mulher. Não se preocupar em querer fazer as coisas de homem ou ficar achando que pode ultrapassar os limites do homem. Deus não fez dessa forma. Na estrutura do homem e da mulher, cada um tem um jeito e essa cooperação é importante. Então, não é através de roupas, não é através de questões culturais, não é através de cores, não é através de qualquer outro ambiente que são os acessórios à nossa volta, que mostra o que a mulher é mulher. A rosa é de mulher, a azul é de homem. A gente viveu com isso, poderia ter sido o inverso, mas nenhum problema com isso. Vemos a perfeição de Deus na criação da mulher. E a mulher tem um privilégio que o homem não tem, que é gerar filhos. Né? Tem algumas que optaram por não ter filhos, algumas, infelizmente, não puderam ter por uma questão fisiológica, outras não tiveram oportunidade, mas independente disso, Deus fez a mulher com uma capacidade que o homem não tem, e isso é uma realidade. Então, nessa situação, não existe, em hipótese alguma, sentimento de inferioridade. A gente sabe que, por causa do pecado, todo ser humano quer rebaixar o outro. Todo ser humano quer ficar acima do outro. E não seria diferente entre relacionamento entre homens e mulheres,
e de uma forma geral na sociedade. Mas a mulher tem essa sensibilidade de acolher, de cuidar, de amar, muitas vezes dimensionada, potencializada, muito maior do que os homens, diante das obrigações, dos deveres, da missão que nós temos como seres humanos na Terra e principalmente como servos do Senhor. Então, querida irmã, busque a cada dia viver ser mulher, não importa a idade que você tenha. Quando ela continua a sua reflexão, ela fala sobre a mulher como ajudadora, como auxiliadora, dependendo da versão que a gente usa na Bíblia. Ou seja, teve um propósito. E é interessante que quando a gente pensa em alguém que é ajudador, que é auxiliador, ele muitas vezes consegue ver aquilo que a outra pessoa não está vendo. Esse que é o princípio de submissão, tão mal interpretado pelas pessoas. Quando diz que a mulher é submissa ao homem, que nós somos submissos uns aos outros e submissos a Cristo, significa que nessa missão que o homem tem de guardar a família, de proteger, de amar, de ser o sacerdote do seu lar junto com todo mundo, a mulher tem menos preocupações, menos pressões em alguns aspectos, menos deveres, e ali naquela situação, um evento específico, ela vê aquilo que aquela pessoa que está ali para resolver não consegue. E nós precisamos ter essa singeleza, essa simplicidade no nosso viver. Quantas vezes você, minha irmã, estava fazendo alguma coisa ali e de repente veio alguém que simplesmente observou, você estava ali um pouco ansioso, um pouco ansiosa, focada demais e não percebeu, e de repente vem alguém que dá uma opinião, dá um conselho, dá uma sugestão e aí a coisa se resolve. Deus fez então a mulher com essa capacidade, com essa visão de trazer soluções às coisas que estão à sua volta. A gente vê que a autora aqui, a Raquel, ela traz uma palavra hebraica, ezer, que é usada como na interpretação para ser ajudadora, que também no Antigo Testamento, inclusive no Novo, quando a gente pensa no Espírito Santo, Deus é o nosso ajudador. Sem Deus, irmãos e ou irmãs, nós não estaríamos vivos no dia de hoje, se assim Deus está permitindo que vocês vejam esse vídeo aqui gravado para esse estudo aqui da MCM. Então, o nosso Deus tem um olhar sobre a sua criação e Ele ama mais do que qualquer outra pessoa. E aí quando a gente pensa em tantas mulheres que foram importantes, tem aí as nossas mães, professoras, até hoje eu não esqueço da professora Mabel, que foi minha primeira professora, me ensinou a ler e a escrever com muito carinho e dedicação. Então, tantas outras situações. Quantas mulheres impactaram a sua vida? Pensa aí agora. Talvez tenha sido alguém da sua família, alguém da igreja, uma referência de cristandade, que a gente costuma dizer assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a essa mulher, eu quero ser igual a essa irmã da igreja, igual a essa professora, igual a essa diaconisa. Enfim, todos os ministérios que a gente tem na igreja. Você, nesse momento, lembra dessa pessoa. Se ela estiver viva, ore por ela, agradeça a Deus pela vida dela. E, ao mesmo tempo, no inverso, né? Você ser essa inspiração, você ser essa referência para aquelas pessoas que são à volta, filhos, netos, sobrinhos, colegas de trabalho, pai, mãe, irmãos da igreja, enfim, tudo isso que eu sempre falo dos papéis que a gente desenvolve. Então, você tem sido ajudadora, tem sido aquela mulher que auxilia e dá essas sugestões? Se você é casada, continue fazendo, ajudando seu marido, não é isso? Nessa caminhada. Se de repente você é viúva, de repente você é solteira, de repente você é divorciada, mas não importa o que momento de mulher você esteja vivendo, tudo isso é menor diante do ser, como ser mulher. E aí ela fala em terceiro lugar sobre interdependência e completude, que é um princípio relacional de que ninguém vive sozinho, ninguém é independente, ninguém faz o que quer. Nós vivemos numa interdependência, dependemos uns dos outros para viver. A nossa felicidade sempre está na mão do outro.
correto? A nossa alegria, por mais que algumas pessoas produzam tristeza nos nossos corações. Por causa do movimento feminista, principalmente das novas gerações, muitas meninas, moças, mulheres jovens são ensinadas, incentivadas, aconselhadas a não dependerem de homem para nada, tipo o homem é desnecessário. Ou às vezes o homem se tornou um instrumento de prazer sexual, o homem se tornou simplesmente alguém que vai proteger, alguém para bater o papo em algum momento, enfim, o homem se torna algo utilizável, descartável. E tem muitas mulheres fazendo isso por aí, de forma errada. Essa questão da independência financeira, todos nós dependemos de Deus, financeiramente, espiritualmente, a nossa saúde. Agora, eu acredito que toda mulher pode ir além dos seus limites. A gente sabe que muitas de vocês foram educadas num ambiente castrador, né? Tanto na questão paternal e às vezes casaram com homens com uma mentalidade um tanto antiquada e nunca te botou para frente. Talvez foi ao contrário, vocês tiveram homens ao lado e aquelas que continuam servindo ao Senhor e servindo nas suas profissões e na sua missão. Então essa dependência ou interdependência, ela continuará sempre sendo importante até que morramos, até que o Senhor nos chame à sua presença. Então homem e mulher se completam, eles se coadunam como gênero masculino, como gênero feminino. E aí disso a família, as gerações continuam caminhando, caminhando e caminhando. Nesse ambiente que a gente está vivendo hoje de coronavírus, quantas mulheres estão lá na fronte, médicas, enfermeiras, administradoras, mulheres que estão na limpeza, mulheres que estão administrando hospitais, mulheres que estão dirigindo caminhões, ambulâncias, mulheres que estão nos laboratórios trabalhando sobre questões científicas e infectologistas para descobrir a vacina. Eu tenho visto aí as reportagens e eu vibro com isso. Eu sempre senti muita alegria de ver a mulher se desenvolvendo em todos os sentidos, desde quando ela começou a dirigir, quando ela começou a estudar, como ela começou a se desenvolver, mas sempre, queridas irmãs, submissas a Cristo, submissas ao Senhor, que é o nosso Criador. A gente sabe que nem tudo é perfeito. Vivemos batalhas espirituais, a guerra contra o pecado, o nosso egoísmo. O homem não é mais egoísta do que a mulher, nem a mulher é mais ou menos egoísta do que os homens. Nós temos a nossa natureza pecaminosa, que muitas vezes se revela de formas diferentes, com olhares diferentes. Então eu e você, como servos do Senhor, e vocês nesse dia, nessa reflexão sobre ser mulher, possam cada vez mais buscar sabedoria para que vocês experimentem cada vez mais o significado da essência de ser mulher. Temos acompanhado ainda violência contra a mulher, feminicídios, abusos, opressão. E a gente sabe, queridas, que é por causa do pecado. E aí é o nosso olhar da graça de Deus, é as irmãs em oração, em joelhos dobrados, em intercessão, buscando a vitória através do silêncio muitas vezes. E eu sei que muitas mulheres vivem isso. Quando nós pensamos na submissão, como eu falei, Cristo é o nosso grande referencial de submissão. Jesus se encarnou, era Deus, veio, sofreu, cumpriu a sua missão, viu a ressurreição, praticou o bem, nos mostrou o caminho e nos espera na eternidade. E as irmãs estão nessa lista aí que Jesus fez. Agora, diante da nossa caminhada, irmãs, tudo fica mais fácil quando nós temos pessoas fiéis à nossa volta. Quando uma mulher casa com um homem fiel, com um homem crente, amoroso, ela vive bem. Quando uma mulher casa com um homem oposto, sofre. Quando uma mulher trabalha num ambiente em que ela é respeitada, o seu chefe, o seu colega de trabalho, fica mais fácil ficar lá 6, 8 ou 10 horas no trabalho, dependendo da situação. Questões familiares também, correto? E quando essas pessoas não facilitam a nossa vida, a vida das irmãs, o exercício da fé é maior.
mas a minha oração também é que vocês sejam instrumentos de facilitação relacional na história de vocês. Ela termina então com a conclusão, refletindo sobre a questão das vozes, fazendo uma menção a Eva, que ouviu as vozes de Satanás na metáfora ali da figuração da serpente, quando ela deturpou as palavras de Deus. Hoje, muita gente deturpa a palavra de Deus. E nós, como cristãos, guardiões dessa palavra, precisamos buscar sabedoria. Já disse lá na igreja, vocês já devem ter ouvido, eu repito aqui, a mulher sofreu sua primeira violência, seu primeiro abandono lá no Éden, quando Adão não a protegeu como deveria proteger. E desse tempo até os dias de hoje, os desdobramentos são muitas vezes ruins nesse sentido. E aí vivemos numa cultura liberal, de que até mesmo a questão da sexualidade feminina foi corrompida, mulheres que querem ser homens, mulheres que estão trocando o seu órgão sexual, elas, por N motivos, não querem viver aquilo que Deus preparou para elas. A palavra de Deus que nós lemos agora, ela não é relativa, ela é atemporal, ela é absoluta e fala do amor de Deus, de como Deus ama toda a sua criação. E assim, queridas irmãs, finalizando a palavra desse estudo, assim como Deus, Criador, Ele é o mesmo, a criatura também é a mesma, ou seja, ela carece do amor de Deus, ela carece da presença do Criador e ela carece da presença de outras pessoas. Que nós possamos, como seres humanos, e as irmãs, como mulheres cristãs em missão, possam buscar esse aperfeiçoamento da sua fé a cada dia. Não importa se você está com 30, 40, 50, 60, 70 ou 80 anos, que eu sei que tem irmãs com essa idade, mas sejam mulheres, sejam referência de fé, sejam alegres, bem-humoradas e com esse olhar interessante e especial do mundo, vocês possam continuar abençoando todas as pessoas que Deus colocarem na sua vida. Eu louvo a Deus por terem vocês ao meu lado também, serem minhas ovelhas, serem cooperadoras comigo para o desenvolvimento da igreja, correto? E na medida do possível eu tenho feito de tudo para que os nossos ministérios possam crescer, se desenvolver e a primeira Igreja Batista de Cascadura possa continuar cumprindo a sua missão na terra. Amém, queridas? Que Deus abençoe vocês, que nesse período aí de confinamento, de estarmos guardados em nossas casas, as irmãs continuem fiéis diante da missão que vocês têm e que juntos possamos viver o melhor de Deus. E quando Deus permitir, o mais rápido possível, voltaremos a nos ver, compartilhar alegria, abraçar, tomar aquele cafezinho no meio da semana, ali quando tem reunião da MCM, e vermos o povo de Deus marchando com alegria e celebrando a fé. Tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima. Fiquem na paz.